programa de hoje, os principais temas da pauta ambiental no trabalho das comissões do Senado durante o mês de agosto. Veja agora no EcoSenado. De acordo com Aloysio Lopes Pereira, atualmente 3 grupos de trabalho do Ministério da Fazenda estudam o emprego de mecanismos tributários para estimular uma economia de baixo carbono. A Embaixada do Reino Unido, o Banco Mundial e a Escola de Agricultura da Universidade de São Paulo são parceiros nesse estudo. Em novembro sai o resultado do primeiro desses estudos, uma avaliação do impacto causado na atividade econômica pela cobrança de um imposto pela emissão de carbono. A gente vai simular a criação de um mercado ou a criação de um imposto e vai verificar o que acontece com se a gente tem uma perda de PIB significativa ou não, como isso se reflete nos setores, o que acontece com o emprego, o que acontece com a renda das famílias nos diferentes estratos de renda e tal, para começar a ter uma visão de quais são as implicações econômicas de adotar esse tipo de instrumento. Marcos Del Prete, do Ministério do Meio Ambiente, disse que desde 2011 o Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima já destinou 920 milhões de reais para projetos de redução dos impactos e adaptação às mudanças climáticas. Mas ele disse que o aumento recente das taxas de juros diminuiu o interesse por esses recursos administrados pelo BNDES. Os juros dos recursos reembolsáveis, eles variam dependendo da linha, mas a taxa maior hoje é 9,5% ao ano, né? Total, incluindo todos os seus componentes. Pretendemos baixar isso, né, para em torno de 7% a 7,5%. Além dos esforços do governo federal, os estados também devem aprovar regulamentações próprias para o mercado de carbono. O deputado Alfredo Sirquis disse que o Rio de Janeiro já avançou bastante nesse debate, apesar da resistência dos empresários, que, segundo ele, acham que podem perder competitividade. Estou, através de meus colegas da bancada paulista e mineira, contactando os governos dos estados de São Paulo e de Minas Gerais para fazerem simultaneamente ao governo do Rio de Janeiro um decreto criando o mercado de carbono desses estados. Esse é um caminho semelhante ao que foi adotado na China. A China não criou um mercado nacional de carbono imediatamente. Estimulou que as províncias criassem os seus mercados locais e prevê para o futuro que eles vão unificar esse mercado mais à frente. O Brasil, ele tem sido muito respeitado nesses últimos anos, principalmente pela contenção do desmatamento da Amazônia, que é o principal fator de emissões de gases de efeito estufa no Brasil, né? Gases poluentes. Então, o governo brasileiro conseguiu diminuir muito o desmatamento, né? E, sem dúvida nenhuma, também as emissões. Agora, nós precisamos avançar muito numa regulação, numa política regulatória que estimule produtores, que estimule os estados brasileiros, os municípios, a preservarem o meio ambiente. As usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, e de Belo Monte, no Pará, são do tipo fio d'água. Nesta tecnologia, não existem barragens com grandes quedas e os reservatórios também são menores. Como não é possível armazenar a água para controlar a vazão, a produção de energia diminui nos períodos de seca. Nas usinas tradicionais, com grandes reservatórios, o aproveitamento do potencial hídrico é maior, porque os administradores procuram manter sempre o nível de água adequado para a geração de energia. Essas características da produção hidrelétrica trazem vantagens e desvantagens para os dois tipos de usina. Qual modelo deve então ser adotado como prioritário no país? A questão foi debatida em uma audiência pública conjunta das comissões de Infraestrutura e de Meio Ambiente. Os especialistas disseram que a pressão de organizações não governamentais tem inviabilizado os projetos de hidrelétricas com grandes reservatórios, que provocariam mais desmatamento e impactos sociais. Eles defenderam as barragens, tanto para a produção de energia quanto para outros fins.
Barragens e reservatórios têm sido utilizados na administração de eventos hidrológicos extremos há 4.000 anos. Riscos hidrológicos relacionados a enchentes e estiagens têm sido efetivamente mitigados através do uso inteligente do armazenamento provido por reservatórios. Os representantes do governo negaram que haja preferência pelas usinas a fio d'água. Eles admitiram que as pressões pela preservação do meio ambiente e das áreas indígenas na Amazônia dificultam a construção de grandes reservatórios, mas disseram que os projetos são aprovados de acordo com a viabilidade técnica. A gente não pode se fazer cortes tendenciosos, né? Se eu quero valorizar um determinado tipo de geração, eu digo que o impacto global é mais importante. Se eu quero vilanizar esse dia, eu digo que o impacto local é mais importante. Todas elas terão impactos nas mais diversas dimensões e no tempo. E nós devemos fazer essa discussão de uma forma transparente e as opções têm que ser claras para todos e por que nós estamos tomando essas decisões. Chacurão, eu tenho um problema, eu faço uma usina, é um excelente lugar para fazer uma usina com reservatório, só que eu tenho terra indígena ali. Eu tenho que ter uma discussão mais forte, não é simplesmente, se o Ministério botar no planejamento, sai. Não é assim. Isso aí é muito mais complexo. Para os senadores, o país não pode abrir mão de nenhum tipo de usina hidrelétrica que aumente o potencial de produção. Tem que insistir sempre pelo maior potencial, pelo melhor e mais racional potencial que nós podemos fazer. Os enfrentamentos, eles ocorrerão de qualquer maneira. As abelhas são importantes para a produção agrícola. Além do mel, elas polinizam lavouras e são fundamentais para a produção de frutas como maçã, melão e laranja. O desaparecimento de colmeias no hemisfério norte ainda está sendo investigado. As principais suspeitas recaem sobre o uso de agrotóxicos à base de neonicotinoides. A substância começou a ser comercializada em 1990 e se popularizou rapidamente por não trazer prejuízos diretos à saúde humana. Os participantes da audiência destacaram que é necessário realizar estudos no Brasil para comprovar se os pesticidas estão relacionados ao problema. O mundo inteiro está revendo o seu protocolo de avaliação de toxicidade sobre insetos polinizadores. Pelo que eu pude perceber aqui agora, a gente nem sabe o que vem ocorrendo. Qual que é o fato que tem causando a mortalidade das abelhas? O que vem ocorrendo isso? Será que é só os decotinoides? Será que é todo um processo? Os percentuais sobre a influência da participação da polinização, da abelha polinizadora no processo produtivo na média mundial é 70%, na Europa 84%. E no Brasil existe uma estatística... A fruticultura brasileira, por exemplo, é em torno de 90%, a importância dos polinizadores. Sem a polinização, a gente observa que teria uma queda de 10% na produtividade agrícola. Só que também sem o uso de defensivos agrícolas, a queda da produtividade seria de 42%. Então, a gente tem que achar alguma forma de convivência entre os defensivos e os polinizadores. O senador Assir Gurgax estava preocupado com a produção de algodão, uma das culturas agrícolas que mais sofreriam com a suspensão dos neonicotinoides. Nós não podemos jamais deixar de produzir o algodão e claro que eu tenho certeza absoluta e sei que não é essa a intenção do IBAMA, nunca foi. Foi ao contrário, dar o suporte para os nossos agricultores no sentido de podermos produzir, cuidando do meio ambiente, cuidando das nossas abelhas. O algodão tem um período de floração que praticamente dura a cultura inteira. Ele é muito grande e pega o período de aplicação aérea dos agrotóxicos. Então, há uma dificuldade em se estabelecer uma segurança maior em relação à visitação de polinizadores na cultura. Então, nós ficamos inseguros em relação a liberar a aplicação aérea no algodão, sob pena de nós causarmos um prejuízo aos polinizadores. Carece de uma avaliação específica e nós estamos feito isso com a Embrapa Algodão e os outros pesquisadores dessa área para tentar manejar especificamente a questão do algodão. Nós temos que repensar, né? Como é que nós devemos agir. A tecnologia avança muito do ponto de vista da produtividade, da produção, da ocupação do solo. E o meio ambiente talvez não consegue avançar na mesma velocidade, se adaptar na mesma velocidade.
Diferente do gás convencional, que no subsolo fica armazenado nos espaços entre as rochas, o gás de xisto aparece impregnado nas rochas. Sua extração só foi possível com o desenvolvimento de uma nova tecnologia chamada de fratura hidráulica, um processo que envolve explosões no subsolo e a injeção de bilhões de litros de água misturados a produtos químicos. Em novembro, o Brasil vai leiloar as primeiras áreas para exploração do gás de xisto em território nacional. A grande vantagem desse gás é o seu custo, que pode ser até 80% mais barato do que o gás convencional. Mas a extensão dos danos ambientais provocados pela exploração do gás de xisto ainda é uma questão polêmica. O representante do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis garantiu que apenas 0,5% do volume de água injetado no subsolo é formado por produtos químicos. Ele disse também que esses produtos não oferecem riscos para a saúde. Não é nada fora de parâmetros que se conheçam. Não existe nenhuma forma de produção de energia no mundo, seja eólica, seja solar, que não produza algum impacto ambiental. A questão é mantê-lo nos níveis de tolerância que a sociedade exige, de tal maneira que a gente possa mitigar ou impedir ou compensar qualquer problema. A França proibiu, a Austrália proibiu. E nós vimos recentemente uma mega manifestação diante da Casa Branca, pedindo para que os Estados Unidos não explorem o gás de xisto em território federal, em reservas indígenas. A audiência pública regional aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa e reuniu senadores e deputados, membros da comissão, além do ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, representantes da Defesa Civil do Estado. O objetivo do encontro é fazer um levantamento sobre os desastres naturais causados por condições climáticas adversas, associados a um cenário de alteração climática na região sul do país. Para nós é importantíssimo estar recebendo aqui essa comissão que reúne o Congresso Nacional, a Câmara Federal e o Senado para poder debater esse tema num diagnóstico nacional que eles estão fazendo, é a região sul, aqui em Santa Catarina, exatamente por esse detalhe que nós temos, triste de ter esses índices de desastre ambiental. Nós temos que adotar políticas desenvolvimentistas, de inclusão social, mas de cuidado com o meio ambiente, porque senão nós não estaremos garantindo para a sociedade, para as gerações futuras, a qualidade de vida que nós temos hoje. Cada real que você aplicar em prevenção, você economiza 7 depois na reconstrução. E esse é o trabalho que estamos procurando fazer com que ele chegue a implementarmos defesas civis em todos os municípios de Santa Catarina, é integrarmos a prevenção, é o Ministério da Integração Nacional, é o Ministério de Ciência e Tecnologia, para nós prevermos possíveis catástrofes, mas o eco fundamental é a prevenção. Tem um sistema que está sendo montado para fazer previsão e alerta desses desastres, que é um sistema que foi criado um centro de monitoramento ambiental, de monitoramento e alerta de desastres naturais, que é de responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nas áreas de risco, nós estamos estabelecendo sistemas de monitoramento, estamos em plena fase de instalação desses equipamentos, que são conectados automaticamente a essa central. Essa central junta todas as informações e, vamos dizer assim, faz uma previsão se estamos na iminência ou não de um desastre natural quando está acontecendo chuva ou eventos nessas regiões.